estamos de volta e vamos dar sequência ao nosso programa. E agora vamos nos reportar a uma situação que eu reputo das mais sérias, mais graves. Acho uma coisa inusitada, um abuso, de uma intolerância sem tamanho. Um ministro da Justiça intimidar pessoas sob sua custódia e responsabilidade e constranger presos, dizendo o seguinte: ou os presos se comportam para terem cenoura, ou então terão porrete. Sérgio Moro ameaça os presos que estão nos presídios brasileiros com tortura. É de uma gravidade, é de um abuso sem precedente esse na história republicana do Brasil. Acho que esse rapaz enlouqueceu. E acho que a Ordem dos Advogados devia representar o ministro da Justiça. É de uma imoralidade que nem na ditadura militar se viu tamanha agressão. Sob sua guarda, senhor Sérgio Moro, tem gente inocente, tem gente ainda pendente de julgamento. O senhor não só tem criminoso de PCC, de outro bicho, não, desse aí. E mesmo que tivesse, nem é para dar cenoura, se o senhor achar que cenoura é um luxo. Mas o porrete, nunca, jamais. Nós não vivemos na Idade Média, onde o açoite, o trabalho forçado, a indignidade, o trucidamento, a moléstia, a tortura, eram a regra do jogo. Nós não vivemos na Inquisição, onde você paga pelos seus pecados até o limite da sua vida. Eu acho que o Sérgio Moro enlouqueceu, merece ser interditado junto com o Bolsonaro, porque é um governo de malucos. Eu nunca vi tamanha besteira. Ele foi infeliz, Chico, né? É horrível um negócio desse. Na colocação. Olha aí. Pode até não ter... Olha isso aí. No subconsciente dele não ter tido a maldade. Mas ele foi infeliz na colocação. Não tem isso dele. Não. Chico, é o seguinte. Eu acho que ele foi infeliz, eu concordo com você. Mas há um ministro da Justiça, um cara que era juiz, dizer uma estupidez desse tamanho. Olha aqui, o que é que diz a deputada federal, Érica Cocai, que é do PT, você pode até dizer o seguinte: ela é tendenciosa. Muito bem, que seja. É porrete ou cenoura? Moro comete mais um crime ao defender a tortura a presos encarcerados, diz Érica Cocai. No Twitter dela, ela diz assim: Moro comete um crime ao defender a tortura de pessoas encarceradas. Porrete ou cenoura? Diz o ministro da Injustiça de Bolsonaro ao comentar sobre detentos. Ele alega o seguinte: se você não abdicar de vincular-se a uma organização criminosa dentro do presídio, essa GDE, PCC e outros Comando Vermelho, outras fuleiragens que tem por aí, tá certo? Se você não abdicar disso, você vai para o açoite. E, aliás, eu não sabia que o serviço de... inteligência? O cardápio do presídio dava direito à cenoura. Que eu saiba, nem é luxo, mas também eu não entendo que seja algo que tivesse nem presente, que eu não acredito que tenha muita qualidade essas comidas mesmo, não. Mas tem um bom salário, viu? Tem o quê? Um bom salário. Um bom salário? Mas quem? Sim. Um bom salário? Aqueles presos que estão sobre a tutela do governo, salário o governo é obrigado, se você não sabia, aliás, você sabe, você é um grande advogado. Sim. E eu conheço da sua sabedoria, da sua inteligência, e sei que você sabe, por exemplo, que o governo é obrigado a arcar com salário para os familiares desses presos que estão lá, que cometeram crimes. Isso aí é uma falácia. Não, é verdade. Não é. O que ocorre é o seguinte: se você estiver trabalhando... Falar, doutor. Tem um auxílio reclusão, na verdade. Tem um auxílio reclusão. Muda de nome, né? Mas o auxílio reclusão é o mesmo, ele é temporário. Ele se dá em razão. Por exemplo, você está trabalhando, foi demitido, você recebe um auxílio temporário, tá certo? Por estar desempregado.
Ele foi preso, ele não está trabalhando. Ele recebe esse auxílio pelo mesmo período, mas é contributivo. Ele estava contribuindo antes de ir para a cadeia. Não é qualquer um que tem esse direito. Quem trabalha, Alfredo, quem é remunerado. Você, porque a partir do momento que ele está lá, aí eu uso uma expressão uma expressão policial de linha dura. Sim. O cara está lá, preso lá, porque ele cometeu um crime. Não necessariamente. E as pessoas que defendem bandidos é porque nunca tiveram arma na cabeça. Eu dizia, na época, o nosso amigo, ex-deputado Mário Mamed, que ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos lá na Assembleia Legislativa, e ele defendia muito essa questão. Eu disse, Mário, você só defende isso enquanto você não for vítima, ou a sua família. Quando foi um certo dia, o bandido botou uma pistola na cabeça da filha dele para tomar R$20 que ela conduzia na carteira dela, dentro do caderno. E aí o Mário, depois, quando eu soube da matéria, eu vim conversar com ele e tal, aí o Mário pediu para deixar a Comissão de Direitos Humanos. Porque a Comissão de Direitos Humanos, e eu digo claramente, ao presidente, tanto se da Câmara Municipal como da Assembleia Legislativa, que é mais uma posição demagógica de que a realidade dos fatos. Porque toda vida que morre, que acontece um negócio desse, é um palanque para essas pessoas que defendem via direitos humanos, defendem os bandidos via direitos humanos. Entendeu? Então, eu acho isso que nem deveria existir. Porque quando o policial... E aí não deveria existir direitos humanos? Não, eu digo as comissões da Assembleia Legislativa de Direitos Humanos, porque serve mais como um palanque político do que propriamente uma realidade política. Só que se a gente pensar do ponto de vista da saúde mental também, né? Se a gente coloca pessoas, se a gente for olhar qual é o perfil dessas pessoas que estão presas, são pessoas, assim, a maioria jovens, negros, que estão vindo de situação de vulnerabilidade, baixa escolaridade, pessoas que têm a violência já como instituição na sua vida, né? Então, se a gente coloca essas pessoas no presídio e submete elas a mais violência, a gente pode estar aí desencadeando mais transtornos. A gente abandona o papel de reeducar e submete essas pessoas a condições de tortura. Tortura pode causar fragmentações psíquicas, pode desencadear psicopatia. E saem de lá tipo uma espécie de coringa, né? Para usar essa figura que está aí em voga agora. Mas eu acho, doutora, que o governo ele é conivente, ele comete um erro muito grande, porque essas pessoas, eles deveriam ter a preocupação de botar eles para trabalhar no presídio. Aí eu acho que o governo poderia pagar o auxílio, como era a questão da cadeia, aquela cadeia lá do Amanari. O Amanari, o sujeito trabalhava lá, produzia para a alimentação deles e do Estado. Isso sim que o governo deveria trabalhar nesse sentido. Que é a perspectiva de ressocializar, reeducar. O sujeito que está lá na cadeia, tramando os absurdos lá dentro da cadeia, enquanto ele está ali, ele deveria estar trabalhando, porque ele não tem outra coisa a não fazer, senão só pensar no mal lá. Vou aqui provocar o meu amigo João Furtado. João, a cadeia, quem está preso, você supõe logo de cara que a pessoa é uma criminosa. Não necessariamente isso é uma realidade. Muitas pessoas são presas por equívoco, condenadas por equívoco, e estão na cadeia cumprindo penas que não são corretas. E isso não é uma coisa extraordinária, não. Isso acontece por demais. Além dos erros judiciários, que são comuns, tem uma outra questão. Parte do contingente da população prisional não tem a culpa formalizada. E muitas das vezes o Estado sequer apresenta a denúncia. E são soltos por decurso de prazo, são cursos por insubsistência processual, são soltos porque não tem a formulação da culpa definida, tá? As anomalias de processo e vão embora. Tá? Então, se o Estado não julga, não condena, e parte dessa população está lá sem julgamento, como é que o ministro promete o porrete? Eu faço esse questionamento ao amigo.
Muito bem, Alfredo. Ó, veja bem, o ministro, desde o início e de seu currículo, ele usa desse expediente. É comum. Ele é um ditador travestido de popular. Mas, veja bem, tem muitos presos que estão lá encarcerados, que dali saem doutores, fazem faculdades, produzem. Ontem mesmo, em um canal, passou uma matéria, vários presos terminando faculdade de jornalismo, engenharia. Concordo com você com os prazos que vencem e a justiça assina o amontoado, as pilhas, as montanhas de processo, e por prazo vencido tem que jogar, botar para fora. Porque tem outra leva para entrar. Mas ali no meio, mesmo, ao meu ver, mesmo cometendo delitos, tem que pagar a sua pena, mas tem gente querendo se socializar. Tem gente ali querendo... Eu mesmo conheço, que trabalha conosco no jornalismo, que hoje é cinegrafista, é produtor de televisão, certo? Ele cometeu um crime mais absurdo. Como ele diz, olha, eu cometi um crime absurdo, mas quero cumprir minha pena, e ele pegou, parece que vai sair ano 2021, mas vai terminar a faculdade agora e vai para o semiaberto. Então, eu acho que aí é uma gangorra, existe a gangorra da justiça no meio, com a balança de um lado e um prato do outro. Mas tem gente que, não estou dizendo que são santos aqui lá dentro. Concordo quando o companheiro fala na colônia agrícola do Amanari. Eu acho que sim, eu acho que o Estado deveria gerar emprego, pagar dignamente e contribuir, e ele pagar o recurso dele, o gasto dele no presídio, mas ocupar a mente, porque o grande problema, eu fiz uma matéria quando nós estávamos em outra TV, ele sabe de onde eu estou falando, no presídio é uma farra, meu irmão, é uma farra. Então, tem que ser duro, mas tem que ver lá, tem humano. Tem pessoas que querem cumprir sua pena, mas também tem outros que não querem nada. Doutora, a pessoa tem possibilidade de ser ressocializada diante de um sistema tão cruel, em que o ministro da Justiça oferece, entre a cenoura e a tortura, entre um bom prato de comida e a tortura, a pancada, a selvageria, como é que se ressocializa alguém numa condição subhumana desta? Pois é, porque se a gente for pensar, essas práticas de tortura já acontecem há muito tempo, elas agora estão sendo mais visíveis, né, no Pará, aqui mais divulgadas, né, estão sendo vistas, mas são práticas que a gente já acompanha, a gente que trabalha aí com saúde pública, a gente acompanha que infelizmente é uma instituição, a violência já é uma instituição, numa história de pessoas que já carregam a violência e que já vem de outras gerações. São pessoas, né, que tiveram pais em situação de vulnerabilidade, os filhos, então vão só reproduzindo, historicamente estão só reproduzindo essas cenas. E lá dentro do presídio encontra situações de mais violência. Nós temos aí uma política pública, o nosso ministro, que chega e defende isso. Então, realmente torna muito mais difícil, mas assim, o trabalho de ressocialização é possível, sim. Tem toda uma equipe de psicólogos, né, de assistente social, que estão ali dentro engajados e mostrando que é possível. Existe uma assistência real, o preso fala com o psicólogo, ele é atendido pelo psiquiatra. Sim, ele tem medicamento para as crises que eventualmente ele possua? Sim, ele tem acesso aos CAPs, ao serviço de saúde, ele tem o direito e ele tem o acesso, sim. Lógico que realmente há dificuldades, não é um sistema assim perfeito, há muitas dificuldades, há muito mais entraves do que sucessos, mas há casos de sucesso. E algum estudo sim, que a gente pudesse identificar um percentual, uma quantidade de pessoas que possuem distúrbios psiquiátricos que estão aprisionados? Existe algum estudo? Existem, sim. O que a gente vê é que cerca assim, de 60% das pessoas que estão em regime fechado apresentam transtornos mentais. É bem maior o índice. De doido. Pois é enorme o índice de transtorno mental lá dentro dos presídios. O senhor lá dentro, a sociedade lá dentro faz isso? Não, se a gente for pensar a realidade lá dentro, hoje em dia, a gente está tendo denúncia de tortura. Não há espaço para ociosidade, né? Superlotação, más condições. Ele é ameaçado pelo carcereiro ou é ameaçado pelo outro criminoso que está dormindo do lado dele? Ele é faccionado, então, assim, realmente as condições lá dentro são condições muito análogas à tortura.
são muito desumanos, né, de violação dos direitos básicos. Mas o que a gente vê quando a gente vai trabalhar ressocialização, resgate de vínculos com familiares, por exemplo, tem tido resultados ótimos. A gente consegue realmente fazer um trabalho aí de ressocialização. Lógico que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho, né, difícil, requer tempo. Tira um e entra 10, né? É complicado. Eu sou sujeito que não tinha problemas antes, cometeu um crime, dependendo do grau do crime que ele cometeu, Mas quem está na cadeia lá, ninguém faz distinção de nada, não. Qualquer crime é qualquer crime. Você presume que é o pior logo. Se o cara não tinha problemas mental, ele vai ter na cadeia, porque a ansiedade dele trancada numa grade, ali o dia, sem ter, dependendo do grau do crime que ele cometeu, sem ter a perspectiva de vida, isto é, sair. E muitos desses que saem, no outro dia comete outro crime. Por quê? Porque, na verdade, a raiz de toda essa criminalidade no país é a droga, que desestrutura. Não sei se é só isso não, porque no outro dia que você sai da cadeia, você não tem emprego, você não tem como se manter, a família cobra, é estigmatizado, e quem é que quer um bandido trabalhando para você? Enfim, tem problema de toda sorte. Eu ia exatamente entrar nesse assunto, porque veja só, um indivíduo pega 10 anos e entra no semiaberto, 3, um exemplo. Aí você daria um emprego lá a um estuprador na sua residência? E ele pensa 10 vezes. E ele tem que comer, tem que beber, tem que se vestir, tem que dar de comer, porque eles têm mulher. Sem hipocrisia, né? Qualquer um de nós vai refletir aí muito. Aí o que acontece? O Estado tem onde colocar esse pessoal ou joga para a sociedade, o empresário, o privado fazer isso? É uma incógnita. Porque antigamente, na verdade, ninguém precisava do emprego público. Por quê? Quem morava na Barra do Ceará, eu vou dar alguns exemplos, vocês estão um pouco mais jovens, mas quem morava na Barra do Ceará tinha... Ainda bem que você reconhece a minha juventude. Eu sei, eu digo assim, eu até peço a correção disso daí, eu sei que você não, é um pouco corrija mais velho do que eu. Que é isso? Mas eu sou muito para novo. complementar aqui, Alfredo, é que quem morava na Barra do Ceará, eu estou bem mais jovem do que o Alfredinho aí, é que tinha aquelas várias fábricas que absorvia a mão de obra lá. Então o sujeito não precisava sair lá da Barra do Ceará para procurar um emprego lá na Parangaba. Porque na Parangaba tinha as fábricas que absorviam essa mão de obra, várias, como a Guararapes, que era Del Rio, que tinha 5 mil empregados. Então essas pessoas viviam empregadas e hoje a situação é outra, completamente diferente. Bom, eu vou ter que interromper, chamar um pequeno intervalo e quando voltarmos nós vamos dar sequência aos diálogos e às tratativas sobre outro tema que será o seguinte, as manchas de óleo no litoral do Nordeste. Aguarda aí, voltamos já.